Olá, alunos do curso de especialização de ensino de filosofia para o ensino médio. Estamos de volta para a nossa unidade 3, na disciplina de ensino de ética e filosofia política. Hoje estamos aqui com o professor Ernesto Juste, professor da Unicentro, que vai esclarecer algumas dúvidas para a gente. Professor, na antiguidade, a esfera individual não está separada da esfera pública, certo? Me explica como foi que o Maquiavel conseguiu romper com essa identificação. Vamos lá. Então, Maquiavel é uma figura muito particular dentro da história da filosofia, né? Mais do que romper, separar a esfera pública da esfera privada, o que ele faz, na verdade há muita discussão sobre o que ele faz de fato, né? Mas o que ele faz é separar radicalmente o campo da política do campo da ética, né? Todos vocês conhecem a obra principal do Maquiavel, que é o famoso opúsculo chamado O Príncipe, né? Embora seja a obra mais conhecida, há outras obras muito importantes dele, onde ele também aprofunda e repercute os temas que aparecem lá, né, os discursos sobre a primeira década de Tito Livio, a história de Florença e assim por diante. Mas por que Maquiavel é tão conhecido e tão, às vezes, mal conhecido hoje em dia, né? Bom, porque ao escrever um livro como O Príncipe, onde ele vai dar explicações bastante concretas e assim pontuais, detalhistas sobre como o príncipe deve se comportar, ele vai provocar um questionamento. Que questionamento? Bom, o tipo de dica que ele dá para os príncipes, a gente sabe que são dicas muito concretas, pragmáticas, né? Faça o mal todo de uma vez e o bem aos poucos, né? Se você tomar um principado que não é de onde você o seu principado, de onde você nasceu, então coloque pessoas lá para ocupar e assim por diante, né? O que o Maquiavel quer com esses conselhos? Na verdade, o que o Maquiavel quer, como eu já disse, há muita discussão sobre o que ele quer de fato, né? Mas uma das coisas que ele consegue é mostrar que a lógica que rege as decisões de Estado, as decisões dos governantes, é muito diferente da lógica que rege as decisões dos indivíduos, as decisões que a gente toma na esfera privada, da nossa casa, do nosso trabalho, né? E isso é importante, por quê? Porque mostra que o tipo de reflexão que a gente deve fazer acerca da sociedade, das regras que regem a vida em sociedade, é diferente da reflexão que a gente faz sobre escolhas meramente individuais no campo ético. O que Maquiavel faz, então, é separar o domínio daquilo que vai ser depois a ciência política do domínio daquilo que é a ética. Por isso, Maquiavel é tão importante. Hoje em dia se discute muito o papel e a natureza do Estado. Em que medida os contratualistas tiveram influência sobre essa discussão? Então, o contratualismo é, hoje em dia, ainda uma das teorias políticas mais importantes e mais relevantes. Muitos autores importantes, muitos autores que são discutidos hoje em dia, recorrem ainda a uma forma ou outra de contratualismo para pensar a vida em sociedade, né? E o contratualismo é importante por quê? Porque ele toca questões que estão colocadas para nós todos os dias quando a gente vive em sociedade. Por exemplo, uma questão que a gente tem hoje é qual é o papel do Estado. Será que o Estado tem que intervir na vida pública dos indivíduos? Será que ele só tem que legislar e garantir o estado de polícia? Será que o Estado tem que ser mínimo, né, simplesmente policiar e julgar? Ou será que ele tem que ser máximo? Ele tem que agir na economia, tem que prover bem-estar, tem que cuidar dos seus cidadãos. Bom, o contratualismo oferece um modelo teórico para a gente poder pensar essas questões. No contratualismo está a ideia de que a gente vive em sociedade por um ato fundacional, que é um contrato hipotético, não real, no qual a gente escolhe os termos da nossa vida em comum, né? A gente pode pensar que esse modelo abstrato, teórico, ele se concretiza, ele se materializa hoje em dia, por exemplo, nas constituições que regem os estados democráticos ocidentais, como, por exemplo, a Constituição Brasileira de 1988. O que a gente tem lá? A gente tem as regras básicas que todos nós vamos seguir e sobre as quais a gente não pode discordar. O contratualismo não é uma ideia que surge na modernidade. A gente já tem contratualistas na antiguidade, talvez, certamente, na Idade Média, né? Mas o modo como ele é usado é novo na modernidade. A gente pode pegar, por exemplo, o Hobbes, que é o primeiro grande contratualista. Na sua obra, O Leviatã, o que o Hobbes faz é justamente
propor um modelo de contrato que é o seguinte: por que os homens escolhem viver em sociedade? Por que os homens escolhem dar o seu poder, a sua liberdade para uma outra pessoa, o soberano, o Estado regido por esse soberano? E a resposta do Hobbes é muito simples. A gente abre mão da nossa liberdade, cede nossa liberdade para o Estado, porque nós queremos proteção, porque nós queremos segurança, né? Hobbes nasce em um momento, ele conta isso na sua autobiografia, né? Ele nasce exatamente no momento em que a Real Armada Espanhola está invadindo Londres, né? A mãe dele estava lá esperando ele, começa a bombardear Londres, a mãe dele fica com tanto medo, tão desesperada, que ela dá luz ao Hobbes. Ele fala: eu nasci sob o signo do medo. Então o Hobbes tem um medo, ele vive sob esse medo de que o meu vizinho me invada, o meu vizinho me mate. Ele tem uma passagem muito clara no Leviatã que ele fala: olha, mesmo a pessoa mais fraca fisicamente é capaz, né, através de uma malícia, através de um veneno qualquer, de matar a pessoa mais forte. Ou seja, a gente vive no meio de inimigos. E é por isso que existe a famosa frase do Hobbes, segundo a qual o homem é o lobo do homem. Bom, para evitar que eu seja então devorado por esses lobos que são os meus semelhantes, o que eu faço? Eu recorro a uma pessoa que tem a força, que tem, na verdade, o monopólio da força, o monopólio do poder, que é o soberano absoluto, autoritário, que é o Estado. Eu dou a minha liberdade para o soberano em nome da segurança, né? Veja como é interessante, isso é uma coisa que a gente encontra hoje em muitas discussões, né? Quando as pessoas começam a dizer que o Estado tem que garantir a segurança, que o Estado tem que matar os bandidos, que não tem problema em não seguir o devido processo legal se a gente conseguir tirar um marginal das ruas e que, portanto, a polícia tem que matar mesmo e assim por diante. O que as pessoas estão pensando? Elas estão pensando em um modelo político que é basicamente o modelo do contratualismo, em especial o contratualismo do Hobbes, no qual eu cedo a minha liberdade em nome de segurança. Outro modelo contratualista mais, digamos assim, moderado, é aquele do Locke ou aquele do Rousseau, onde o contrato não é simplesmente uma cessão ou uma transferência de um direito ou de um poder meu para o soberano, mas é de fato uma concertação social na qual nós temos interesses diversos e para garantir que haja uma harmonia no atendimento a esses interesses diversos, a gente transfere uma parte da nossa soberania, uma parte da nossa liberdade para um governante que, no entanto, diferentemente do governante hobbesiano, está submetido às regras legais, está submetido à vontade popular, pelo menos em parte, e assim por diante. Bom, o contratualismo é, então, um modelo muito interessante para a gente pensar qual é o papel, qual é a presença do Estado na nossa vida e na sociedade na qual a gente se encontra, né? Tanto que uma das teorias políticas mais importantes, mais relevantes, mais discutidas nos últimos 30 ou 40 anos, na verdade 43 anos, né? É a teoria formulada pelo John Rawls no seu famosíssimo livro Uma Teoria da Justiça. O que o John Rawls faz no livro Uma Teoria da Justiça? Simplificando bastante, o que ele faz é tentar conciliar, por um lado, essa intuição correta dos contratualistas de que existe uma situação originária na qual nós temos que prever, nós temos que tentar agenciar interesses diversos, situações diversas. Nós temos que, então, formular uma legislação, uma lei, uma Constituição que seja a melhor adaptada, a mais capaz de conciliar essas situações muito diferentes, as diferenças de crença religiosa, as diferenças de posição social, as diferenças de formação educacional, as diferenças de posição política e assim por diante. Ele tenta conciliar, então, esse contratualismo mais ou menos clássico com aquilo que seria o universalismo kantiano, né? A ideia de que a gente tem que ter um pacto social, um contrato social que é determinado não apenas pelos interesses de um grupo, de uma nação, de uma sociedade particular em um certo momento, mas idealmente para o conjunto total da sociedade, para o conjunto total dos seres humanos. E essa reflexão do John Rawls até hoje é uma das que mais repercute, né? Ela tem tentáculos, ela criou influências em áreas muito diferentes
do que a própria filosofia. Ela hoje é discutida no direito, ela é discutida na economia, ela é discutida em ciência política e assim por diante. Ou seja, a obra do Rawls mostra como o contratualismo é um modelo teórico interessante para a gente pensar a realidade contemporânea. E mais uma vez, é uma coisa que a gente pode levar para a sala de aula, né? Quando as pessoas defendem certas posições a respeito do que o Estado deve fazer ou não deve deixar de fazer, elas estão, na verdade, pressupondo que o contrato sobre o qual se funda a sociedade é de uma certa natureza. Se eu digo, olha, o Estado tem que garantir saúde, educação, moradia, eu estou pressupondo que o contrato social que origina a sociedade não atribui ao Estado só a função de garantir segurança, só a função de garantir que eu não seja morto pelo meu vizinho. Eu estou dizendo que o Estado tem uma função ativa em promover o progresso, promover a melhora social e o bem-estar dos indivíduos que compõem a sociedade. Se eu digo que o Estado tem que ser um Estado repressor, autoritário e assim por diante, eu estou defendendo que aquilo que interessa no contrato social é essencialmente a segurança e que tudo mais é secundário. O professor que domina essas teorias, ele é capaz de, na discussão com os alunos, trazer esses elementos e então, mostrar para eles que as posições que eles defendem são posições clássicas dentro da história da filosofia, dentro da história do pensamento político. Muito obrigada, professor Ernesto. Obrigada, alunos. Por hoje é só. Eu continuo à disposição de vocês no Moodle, assim como os tutores. Bons estudos e até a próxima!